Mateus capítulo 25, do verso de número 1 até o verso de número 13, nos diz assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que estás nos céus, oramos, ó Deus, a Ti, agradecidos pela Tua vontade revelada, pela Tua palavra inerrante, suficiente, autoritativa na nossa vida. Assim, ó Deus, clamamos pela iluminação, ó Deus, da Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos leve a viver uma vida não como nécios, mas como crentes prudentes, esperando a Tua bendita e maravilhosa vinda. Suplicamos o Teu auxílio, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de mais uma parábola de Mateus, no Evangelho de Mateus, mais uma parábola de Jesus, onde nós só encontramos essa parábola neste Evangelho. E de maneira muito sábia e habilidosa, o autor deste Evangelho, ele coloca essa parábola logo após um sermão do Senhor Jesus Cristo acerca dos últimos dias. E a semelhança de outras parábolas, como a do bom servo e a do mau servo, e logo após a parábola dos talentos e assim por diante, outras parábolas, essa parábola das 10 virgens, ela tem o mesmo tema que essas outras citadas e outras procedente, que é a separação entre os bons e os maus, entre os verdadeiros crentes e os falsos cristãos, entre a separação do trigo do joio. Então, é nesse propósito que o autor desse evangelho, Mateus, ele coloca bem apropriado na condição exata daquilo que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando aos seus discípulos e àquela multidão, que certamente haveria um dia em que todos prestariam contas com o Senhor, e que Deus, por meio do seu Filho, iria separar os seus daqueles que nunca o conheceram. E é interessante que ele faz isso chamando a atenção dos seus ouvintes que o verdadeiro rei, esse era o propósito do autor desse evangelho, a saber, Mateus,
de trazer à mente dos seus ouvintes, dos judeus, primariamente, que o verdadeiro rei, o verdadeiro Messias, ele havia chegado. E haveria um dia em que todos compareceriam diante desse que é o Rei Supremo e prestariam contas, onde esse que é todo cheio de justiça estaria aplicando a sua devida justiça sobre todos aqueles que foram criados por Deus. E por conta disso, nós adentramos nessa parábola, onde é representado isso por meio de 10 virgens. E é interessante que aos nossos ouvidos não soam muito bem quando essa parábola é apresentada, dramatizando um casamento. E é interessante que essas 10 virgens é dividida aqui, como assim o tema propõe, a divisão entre os bons dos maus. 10 virgens, onde 5 virgens são nécias e 5 virgens são prudentes, mas que todas elas foram convidadas para as bodas do casamento, onde essas moças iriam preparar a noiva e assim ir ao encontro do noivo para que esse noivo viesse encontrar a sua noiva. Isso se torna para os nossos ouvidos, nós ocidentais, algo estranho, porque na nossa cultura a noiva é a peça que se destaca no casamento. É o noivo quem espera a noiva no nosso contexto. Mas na Palestina antiga, a condição aqui é invertida. O noivo era que era a pessoa mais importante. O noivo era a figura esperada no casamento. Logo, como assim a cultura, a tradição assim regia, quando havia um casamento, os pais assim reuniam 10 moças, 10 virgens, para que assim fizesse o cortejo. Elas iriam até a casa da pessoa que estava sendo, da noiva que estava a se casar, preparava a noiva, ataviava a noiva e levava para a casa do noivo. E então esse noivo, ele estava nesse período preparando o dote, tudo aquilo que precisaria para assim o contrato ser estabelecido. Talvez aqui a demora do noivo seja justamente por conta desses ajustes finais do casamento. Para o contexto histórico e cultural da época, esses casamentos eles eram antecipados, já a partir de 1 ano de idade, essas famílias elas assim se uniam e assim prometia os seus filhos em casamento. E é interessante que isso reflete para nós que no casamento não é apenas a união de um homem e de uma mulher, mas em um lato senso é a união de famílias. E é interessante, irmãos, que nos diz a parábola que essas moças elas foram ao encontro do noivo, e nessa condição elas prepararam as suas tochas, onde nos diz aqui no verso de número 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. É aqui onde o cenário é estabelecido. E alguns poderiam dizer que poderiam ser lamparinas, que poderiam ser os candeeiros, como assim nós chamamos até hoje, mas para o contexto onde não havia luz elétrica e onde o contexto de extrema escuridão levariam o vento a apagar. No contexto daquela época, normalmente quando havia essa festa, essas 10 moças, elas colocavam essas lâmpadas ou tochas, era um tipo de tecido bastante resistente, enrolado em varas longas e assim embebecida por óleo. Provavelmente aqui óleo de azeite. E assim essas moças iam ao encontro do noivo, a esperar o noivo, para que na medida em que o noivo aparecesse, essas moças
acompanhasse o noivo até onde a noiva estava esperando, e ali todos entravam na casa de um dos parentes, provavelmente de um dos pais, e ali era estabelecido a festa. Todos que entravam naquele momento não podiam mais sair, os que estavam fora não podiam mais entrar. E é interessante aqui que essas moças, 5 delas se preparam e 5 delas elas ficam desapercebidas. E é interessante nós entendermos isso por conta da proposta, do tema aqui central, do que Cristo quer nos ensinar nessa manhã. Porque 5 delas entraram, e assim quando o noivo chegou, aquelas damas de honras, elas foram reconhecidas pelo noivo, elas entraram, participaram da festa, mas aquelas outras 5, ao chegarem desapercebidas, despreparadas, elas gritaram, elas clamaram, mas não puderam entrar naquela festa, naquelas bodas festivas de casamento. É nesse tema, irmãos, que nós precisamos tratar nessa manhã. Não na figura da noiva, porque a proposta aqui, a ênfase aqui não é na noiva. A ênfase aqui são nas damas de honra. E em especial naquelas que são chamadas nesse texto de nécias, de despreparadas. E é por isso que eu gostaria de tratar com os irmãos no seguinte tema: indisposição para o reino, a real condição dos que não aguardam a salvação. Eu quero repetir mais uma vez para que fique na nossa mente: indisposição para o reino, a real condição dos que não esperam a salvação. Esse tema ele é muito latente nessa parábola, porque observe que o autor ele olha para essa parábola, o Senhor Jesus Cristo, ele fala aos nossos corações, destacando essas mulheres, essas virgens, e é interessante que seja aquelas que foram preparadas ou as nécias, elas são muito parecidas. Tanto as nécias quanto as prudentes, elas foram convidadas para as bodas do Cordeiro. Essa é a primeira característica. Outra característica é que todas elas, sejam nécias ou sejam as prudentes, elas estavam esperando assim o noivo. Todas elas também, seja as prudentes ou as nécias, todas elas dormiram na espera do noivo. Mas quando o noivo chega, todas elas também se acordam e vão ao preparo, à busca desse estava em seus corações o grande desejo da sua vinda, que era o noivo. Mas observe aqui, meus amados irmãos, que há uma diferença crucial entre essas 10 virgens, entre as prudentes e entre as nécias. É que 5 haviam se preparado e 5 haviam vivido todo esse período sem perceber, sem se preparar para a vinda do noivo. E por que então há essa indisposição para a vinda do noivo? Porque há pessoas, até nos dias de hoje, que ao ouvir o Evangelho, ao ter oportunidade, ao ter tempo para se preparar, é latente e perceptível a indisposição para viver uma vida cristã autêntica, para viver uma vida como aqueles que gozarão das bodas do Cordeiro. E a primeira coisa que nós devemos aqui, meus amados irmãos, a ter no nosso coração acerca dessa pergunta, é que a indisposição para o reino na vida daqueles que não aguardam a salvação, isso é algo real, porque não há lugar na sua vida, no seu estilo de vida, para os pensamentos acerca do reino de Deus.
É isso que aponta e que esclarece essa indisposição para o reino. É porque não há vaga, espaço para demonstrar um real sentimento de arrependimento em seu estilo de vida. Observe algo que é muito interessante à luz desse texto. Observe o verso de número 3. Leia comigo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas. Que interessante. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. É interessante, irmãos, que houve aqui um aparente preparo. Houve aqui, de ambas as partes, um interesse pela vinda do noivo. Só que a diferença é que uma parte dessas virgens levaram a sério todos os detalhes, mas outra parte se pensaram em levar as suas tochas, mas não pensaram em levar o óleo. Elas não pararam para avaliar o mais importante para aquele contexto, aquele exercício que elas iriam assim fazer. Como pode uma moça, pessoas irem ao casamento e se esquecer de levar aquilo que fazia parte do cortejo, que fazia parte da festa, da apresentação? É como mulheres ou homens hoje que vamos ao casamento, mas não temos roupas para assim ir ao casamento. Imagine, você é convidado a ir a um casamento de honra, mas você não tem as vestes necessárias, você não pensou no mais importante assim para aquele momento, no que se refere à apresentação. Essas moças apontam aqui para o despreparo em não levar a sério, à luz das Escrituras, o chamado para participar das bodas do noivo, das bodas do Cordeiro. Muitos são chamados ao arrependimento, muitos são iluminados pela palavra de Deus, mas não são poucas aquelas pessoas que até se esforçam para viver uma vida aparentemente cristã, autêntica. Há muitos daqueles que até não deixam de vir às quartas-feiras, aos trabalhos da igreja, aos domingos, ao estudo bíblico da palavra de Deus, mas que quando olha o outro aspecto da sua vida, aquele em que ninguém está vendo, aquele que só você sabe da sua responsabilidade, não são poucos aqueles que se encontram despreparados, que se esquecem do mais importante. Eles vão se encontrar com o noivo. Eles têm que estarem preparados, não parcialmente, não em alguma área da sua vida. Essas moças, deveriam estar prontas, preparadas, não apenas com a tocha na mão, mas também com o combustível, porque mais cedo ou mais tarde iria faltar, e elas iriam ficar no escuro. Elas se esqueceram do mais importante. Não havia lugar em seus pensamentos, nessa espera do noivo, para averiguar se o seu preparo estava de acordo com aquilo que havia sido determinado. Enquanto que outras, as prudentes, ao serem solicitadas que dividisse o seu óleo, há aqui uma negação, dizendo não. Verso de número 9. As prudentes responderam não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Se aquelas virgens sábias, prudentes, dividissem o seu combustível, dizem elas, não haveria combustível suficiente nem para umas nem para outras,
porque tanto para umas acabaria o seu combustível, como também para outras, porque não daria para chegar até o final daquela festividade. Ah, meus amados irmãos, o que falta em muitas igrejas hoje é esse preparo, é levar a sério sobre os nossos pensamentos acerca da vinda do Filho de Deus. Não basta apenas sermos chamados de cristãos, de passarmos por um processo de publicação da nossa fé, de sermos inclusos num rol de membros, mas não vivermos uma vida cristã preparadas. Uma vida cristã autêntica. Uma vida cristã cheia da graça de Deus. O que essa parábola traz para nós, irmãos, é a oportunidade de averiguar a nossa fé, a nossa condição da espera do nosso noivo. E avaliar se de fato nós estamos vivendo uma vida como prudentes ou como nécios. Porque os nécios, eles são vencidos pela cobiça do seu próprio coração. Os pensamentos do mundo invadem as bases da sua fé. A secularização do mundo são os valores desses que pensam em adquirir tantas coisas nos dias de hoje e se esquecem do mais importante. Crentes despreparados, crentes que vivem uma vida mundana, crentes que levantam as mãos na igreja, mas sujam elas ao sair da igreja, com seus próprios pecados, com seus pensamentos, crentes que enchem a sua mente para adquirir dinheiro, adquirir riquezas, adquirir satisfação nessa vida e se esquecem de que o mais importante e que rege todas as nossas satisfações é estarmos prontos e preparados, é enchermos a nossa mente e o nosso coração dos pensamentos que nos torna verdadeiramente crentes prudentes. Essa é a primeira característica daqueles que são chamados de nécios. A sua indisposição para o reino é demonstrado pelo seu estilo de vida, onde não há lugar para pensar a respeito da vinda do Senhor. Mas há uma outra característica, um outro ponto que eu quero tratar aqui com os irmãos. Uma outra característica que nos leva a chamar a atenção nessa parábola é que a indisposição para o reino não somente é porque não há espaço no estilo de vida destes que esperam assim a vinda do noivo, mas que também eles não prestam atenção à vinda do Senhor. Não somente o seu estilo de vida não condiz com um verdadeiro chamamento, uma verdadeira vida transformada, restaurada pelo sangue do Cordeiro, como também não há uma percepção à vinda do Senhor. Eles não prestam atenção, eles estão no lugar certo, eles estão esperando a pessoa certa, mas desapercebidos vagueiam, perambulam. Eles estão olhando, ouvindo a mensagem, mas os seus corações estão no seu maior tesouro, nas coisas onde o seu ídolo ali é demonstrado e apresentado. Eles não pensam que o dia do Senhor se aproxima, que o noivo já está às portas. Se esquecem que o Senhor, que o noivo virá.
Ah, meus amados irmãos, nós precisamos averiguar acerca disso, nos lembrarmos de coisas que nós já sabemos, refletirmos acerca da nossa vida, do nosso estilo de viver, daquilo que domina e dirige os nossos passos. Precisamos viver no mundo e dirigir aquilo que Deus colocou em nossas mãos, com o pensamento de que o Senhor virá e cobrará de cada um aquilo que Ele confiou. E quando o Senhor virá, os negócios estarão funcionando naturalmente, na cidade, no campo, exatamente como está acontecendo hoje. A política, a agricultura, os prazeres dos homens estarão sendo buscados e dirigidos justamente como está sendo hoje. As igrejas continuarão se dividindo, as controvérsias continuarão sendo um momento para discussão e debate, debates vazios. Os ricos continuarão enriquecendo e os pobres continuarão reclamando. E nessa confusão toda, muitos se esquecem de que o Senhor já está às portas. Que o noivo já está prestes a voltar. E meus amados irmãos, eu quero chamá-los a atenção, a refletirmos sobre isso, não apenas sobre o nosso estilo de vida, acerca dos nossos pensamentos, das nossas palavras, de como nós realmente somos dessas portas para fora. Mas também quero chamar a atenção de todos vocês acerca daquele grande dia, onde o nosso noivo estará às portas, e repentinamente o mundo cessará as suas atividades, e haverá o dia da prestação de contas, onde nós estaremos na condição de prudentes ou na condição de insensatos. Nós estaremos com um estilo de vida como aquelas virgens que se prepararam, que não apenas levou a sua tocha, mas também levou o combustível, levou o óleo, ou como aquelas que viveram uma vida tão apegada a outros afazeres, que se esqueceram e que não pensaram na vinda do noivo. Esse é o momento para refletirmos acerca disso. E não aqui alegorizarmos e dizermos as virgens são a igreja, o noivo é Cristo. O propósito não é esse. O propósito dessa parábola é nos chamar a atenção acerca do nosso preparo para o encontro com o Senhor. Se nós estamos vivendo uma vida imprudente, uma vida insensata, ou se de fato nós não somente fomos chamados irresistivelmente, não somente fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas que também isso alimenta a nossa vida, os nossos pensamentos acerca da vinda do Senhor. Porque certamente as portas estarão fechadas para aqueles que tiveram todas as oportunidades, filhos de crentes maduros, muitos anos na igreja, pessoas que tiveram a oportunidade de vir com as suas esposas, com seus esposos à igreja, mas que nunca houve uma verdadeira mudança de coração. Insensatos. Tiveram toda a oportunidade, mas naquele grande dia encontrarão as portas fechadas. Não brinquemos com isso. Não descansemos a nossa certeza de entrada nas boldas do Cordeiro apenas porque somos
somos chamados de crentes. Não apenas porque o nosso nome está no rol de membros, mas o que importa é que o seu nome esteja arrolado no livro da vida daqueles que gozarão toda a eternidade com o Senhor, que prometeu vir, que foi e preparou o lugar para que quando Ele voltar, nós, todos nós, se assim somos prudentes e crentes autênticos, venhamos a gozar da eternidade no lar celestial. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Que Deus trabalhe na nossa vida e no nosso coração. Porque, de fato, somente os verdadeiros crentes estarão prontos para a vinda do Senhor. Somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue da expiação, da justiça de Cristo, entrarão no gozo eterno. Somente aqueles que foram substituídos na cruz do Calvário poderão entrar. Somente aqueles que serão reconhecidos no grande dia como verdadeiras ovelhas de Cristo receberão as palavras de boas-vindas. Que os nossos corações possam estar cheios, desejosos por essa vinda maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E que nenhum de nós venhamos temer essa vinda. Pois se você hoje se encontra em uma condição que beira uma vida nércia, imprudente, é momento hoje de suplicar a graça do Senhor Jesus Cristo, de suplicar o óleo da misericórdia sobre a sua vida, de buscar do Senhor reconciliação, de buscar em Cristo o perdão, de ser novamente habilitados para boas-vindas, para as bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, que Deus renove a nossa vida e esperança, e que todos os dias para nós venha a ser como o último de preparo para a vinda do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, bendizemos, ó Deus, o Teu nome e agradecemos a Ti, ó Senhor, por Tua palavra, por nos ensinar, ó Deus, quão é importante termos uma vida prudente, uma vida santa, uma vida, ó Deus, dirigida e alimentada, ó Deus, pela Tua palavra, pelos Teus pensamentos. Senhor, faz isso na nossa vida. Dirige, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração acerca dos pensamentos, ó Deus, da Tua vinda. Dirige, ó Deus, e molda os nossos pensamentos, dia após dia, buscar em Ti, ó Deus, a reforma necessária para vivermos uma vida piedosa. A semelhança, ó Deus, dos cristãos primitivos, da reforma do século XVI, os puritanos, e de tantos e tantos homens piedosos que marcaram a história a viver uma vida cristã autêntica, a viver um estilo de vida com os pés na terra e o coração no céu. Que isso aconteça conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, não permita que os nossos valores espirituais venham ser negociados e deixados para trás como nércios imprudentes, mas firma os nossos passos, para que todos os dias da nossa vida o pensamento sobre a vinda do Senhor venha a ser aquilo que nos alimenta, que nos leva a viver uma vida piedosa, uma vida cristã, olhando para frente, para o céu, e chegando à conclusão, a olhar para a cruz vazia, que vale a pena esperar pelo nosso noivo, esperar pelo nosso Senhor, que morreu na cruz, para nos dar vida em Seu nome.
É no nome dele que nós oramos. É a tua igreja diz amém.